A paz do Senhor! Abre comigo a sua Bíblia em Número 21, versículo 4, 9, que vai dizer assim: Então os israelitas saíram do Monte Ó, pelo caminho que vai até o Golfo de Acaba, para dar a volta em redor da região de Edom. Mas no caminho o povo perdeu a paciência e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Eles diziam: por que Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Já estamos cansados dessa comida horrível. Aí o Senhor Deus mandou cobras venenosas que se espalharam no meio do povo, e elas morderam e mataram muito israelita. Então o povo foi falar com Moisés e disse: nós pecamos, pois falamos contra Deus, o Senhor, e contra você. Peça a Deus que tire essas cobras que estão no meio da gente. Moisés orou ao Senhor em favor do povo. E ele disse: faça uma cobra de metal e pregue no poste. Quem for mordido deverá olhar para ela e assim ficará curado. Então Moisés fez uma cobra de bronze e pregou no poste. Quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curado. O povo estava no deserto, mas chegou o momento que eles começaram a murmurar. Em outras palavras, questionar a Deus e Moisés. O questionamento deles era descobrir por qual motivo Deus havia tirado eles do Egito, porque onde eles estão não tem pão, não tem água para beber. Só que o deserto está levando eles para a promessa. Ou seja, é preciso vivenciar o que eu não imaginei para vivenciar o que Deus quer que eu alcance. Eu vivo o que eu não imaginei para viver o que Deus preparou para mim. Entretanto, eles estão reclamando porque não têm o que eles queriam. Porém, o princípio do deserto não é nossas vontades. O princípio do deserto é ser conduzido por Deus e não por nós mesmos. O povo israelita não aguenta mais se alimentar com a comida que Deus trazia. Eles querem a comida do Egito. Eles não lembram do que Deus já fez diante do deserto. Por isso que ainda querem a comida do Egito. Quando não lembramos o que Deus já fez em nossas vidas, desejamos o que já passou, que é o Egito. Pois quando lembramos do que Deus ainda não fez, esquecemos do que Deus já fez. Quando a gente só lembra do que Deus não fez, esquecemos que Deus é em nossas vidas. Só reconhecemos que Deus é em nossas vidas quando a nossa confiança em Deus está na frente e a dúvida foi deixada para trás. O que estamos colocando na frente é o que irá nos direcionar. Somos direcionados pelo que priorizamos. Eles não estão recebendo o que eles querem, mas eles estão recebendo o que eles precisam. Não recebemos o que queremos, mas recebemos o que precisamos. É o que precisamos que vai nos manter. O que não precisamos nos desvia. Eles querem os seus desejos, mas lembre-se, no deserto não se alimentamos por aquilo que desejamos. Deus ouviu a reclamação deles, que até mandou cobras venenosas no meio do povo israelitas. Naquela ocasião, Deus estava ensinando ao povo, na minha perspectiva, mostrando o seu estado. Averigue comigo que a cobra tinha veneno. Além do mais, a cobra estava junto com o povo. Ou seja, o que saía da boca deles é como estava o estado deles, contaminados, igual a cobra. A informação que temos no versículo 6 é que a cobra matou alguns israelitas, isto é, a forma como estamos pode nos matar espiritualmente. Pelo povo israelita querer as suas vontades, eles estão praticamente querendo modificar o deserto para trazer as suas vontades. Ei, o que deve ser mudado não é o deserto, mas quem está no deserto, nós. Quando queremos as nossas vontades, é porque estamos mostrando para Deus que a melhor decisão é nossa do que a decisão dele.
O tempo deserto estava revelando como estava o estado dos israelitas. Quanto mais eu permaneço no Senhor, mais Ele vai me revelar o que precisa ser mudado. Porque para que eu possa ter o caráter de Jesus, Deus precisa revelar o meu caráter, que através de Ele me revelar, eu venha reconhecer e me posicionar para mudar. Pois se eu não consigo enxergar o meu estado, as situações da minha vida vai me fazer enxergar, para que assim eu possa permitir Deus me tratar. Como Deus vai mudar o nosso estado se não permitirmos? Eles estão no deserto, mas eles também estão vivendo a promessa. Porque se Deus tirou eles do Egito e trouxe para o deserto, eles estão vivendo o que Deus quer. Isabela, como estou vivendo o que Deus quer para mim? Ainda nada mudou. Ei, nada mudou exteriormente, mas Deus vai mudar espiritualmente. Nas primeiras passagens de Êxodo, vai nos mostrar que antes do povo sair do Egito, estava já murmurando. Isto é, o problema já estava no povo. Eles já estavam levando o costume do Egito para o deserto. Por isso que Deus precisa tratar eles no deserto, para que assim eles possam estar realmente presente na cidade prometida, ou seja, estar vivendo a promessa mesmo. O tempo que estamos no deserto é para nos transformar, é para que venhamos ser tratados. Quanto mais Deus trata, mais Deus vai aperfeiçoando e faz. Perceba que agora Deus vai criar uma cobra de metal para curar o povo. Mas quem fez essa cobra foi Deus. Deus não estava dizendo para eles adorar a cobra, pelo contrário, mas para ele adorar a Deus. Deus estava ensinando para eles olhar para Deus e não para as suas vontades. Quando olhamos para Deus, somos curados por Deus. A nossa alma é curada. Mas quando olhamos para as nossas vontades, o nosso espírito padece. Quando olhamos para o Pai, não quer dizer que a gente não vai ver o que está acontecendo, mas vamos confiar independente. Quem olha para Deus deve ter a certeza que Deus está cuidando, mas quem olha somente para o que está acontecendo, tem a certeza que nada está acontecendo. Porque essa é a nossa visão muitas das vezes. É olhar para o que está acontecendo na verdade. E por olhar para o que está acontecendo, nós se limita e não consegue ver o além. Mas antes de Deus fazer a cobra de metal, o povo vai pedir para Deus tirar a cobra venenosa. Porém, Deus vai usar a cobra para o povo ser curado. Ou seja, às vezes, Deus não vai tirar o que estamos pedindo para Ele tirar. Ele vai fazer como um instrumento para que venhamos lidar. Se não sabemos lidar com as situações, a gente foge das situações. Por isso que Deus nos encoraja para lidar com as situações. Porque quando a gente lida com elas, olhando para Deus, não nos permitimos que as situações venham nos dominar, mas sim começaremos a governá-la junto com Deus. Quando olhamos para a fase do que eu não imaginei a viver, como os israelitas olhavam, sim contaminamos as nossas almas. Mas quando olhamos somente para Deus, somos levantados por Ele diante dessa fase.